Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas aqui no canal, eu sou a Ana Paula. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa necessaire aqui, ó. É uma necessaire porta-fraldas. Ela tem dois bolsinhos externos aqui, ó. Um na parte da frente e o outro atrás. Esse aqui que ficou um pouquinho mais alto, ele é a medida certa pra você colocar um pacotinho de lenços umedecidos. Aqui no bolsinho interno, eu coloquei duas troquinhas de fraldas e um paninho de boca, né, que a gente com criança é sempre bom ter à mão. E a minha ideia de colocar esse bolsinho aqui na parte de trás, quando a gente sai, mesmo que seja perto, a gente sempre leva o celular e a chave de casa, para não colocar ali misturado com as coisinhas do bebê, né? Então eu fiz esse bolsinho aqui para ficar separadinho, ficar melhor para usar. E é isso, vamos lá acompanhar o vídeo? Eu vou começar falando com vocês sobre o molde que eu vou usar aqui. Esse retângulo aqui é uma folha de sulfite, tá? Não tirei nada da folha de sulfite. Mas se você não tem a medida aí, tem 21 centímetros aqui de comprimento e 29 centímetros e meio aqui de largura, porque eu vou usar a folha assim deitadinha. Aí, aqui na parte do zíper, em cada cantinho eu vou tirar um quadradinho de 2 por 2 centímetros. E aqui na parte do fundo, em cada canto, eu vou tirar um quadradinho de 2,5 centímetros por 2,5 centímetros. Essa marcação aqui é um bolso que vai ter na necessaire. Pegando desde aqui do fundo até lá em cima, tem 17 centímetros. E eu nem faço outro molde. Na hora de eu cortar, eu apenas dobro assim e uso essa parte aqui mesmo para cortar o bolso, que também tem essa entradinha aqui do quadradinho de 2,5 centímetros por 2,5 centímetros no fundo. Aí eu já cortei aqui no meu tecido principal, que na verdade não é um tecido, isso aqui é um plástico por fora, e o lado do avesso grudado nele já tem como se fosse um feltro. Então eu não uso nada para estruturar, porque esse material aqui ele já é bem firmezinho. O nome disso aqui é PVC Reveste. Então, cortei duas vezes no meu tecido principal, duas vezes no tecidinho que eu vou usar para o forro, o bolsinho e o forro do bolso. Eu vou começar aqui montando o zíper da parte do bolso da necessaire. Eu vou usar esse zíper por metro. Eu vou colocar o zíper aqui, ó, direito do zíper com o direito da minha parte principal. Aqui, ó, eu vou deixar um pedacinho do zíper ali de sobra, pra mim poder colocar o cursor depois. Aí, agora sim, ó, o zíper já tá fixado aqui no tecido principal. Eu vou alinhar o forro aqui, alinhando bem as bordinhas aqui, pra ficar bem certinho. E vou passar uma outra costura aqui, pregando o forro no zíper aqui agora. Essa costurinha depois de pronta ficou desse jeitinho aqui. Aí, você vai virar o forro aqui pro outro lado, acertar bem e passar uma costura aqui, ó, aqui pertinho do zíper. Agora, eu vou fazer esse mesmo processo da colocação do zíper aqui na parte principal da necessaire. Eu vou lá na parte superior, aonde o quadradinho é menor, 2 por 2 centímetros aqui o cantinho. Vou colocar o zíper direito do zíper com direito da minha peça. Vou costurar ele aqui primeiro, aí depois venho com o forro, costuro o forro aqui também. Depois de tudo costurado, faço igual lá no bolsinho, jogo o forro para trás e rebato aqui o zíper. Vai ficar desse jeitinho aqui também, igual eu fiz na parte do bolso da necessaire. Fiz isso de um lado aqui da parte principal da necessaire. Posso até marcar aqui com um lápis, se eu quiser, bem aonde começou aquele cortezinho aqui do corte do tecido. E aqui eu faço uma marcação com o lápis também, pra mim saber que aqueles cortezinhos do quadradinho tem que vir daqui até aqui do outro lado. Sempre o zíper, quando é por metro, eu deixo um pouquinho de sobra aqui pra mim poder fazer acabamento, colocar cursor e tudo mais depois, tá? Eu nunca começo a colocar rentezinho aqui com o corte do tecido.
Posso até separar aqui o zíper para ficar mais fácil a costura. Aí eu sempre me atento, né, a pregar o zíper na parte do quadradinho que é menor. Coloco direito do zíper com o direito da peça, costuro, coloco o forro, viro e rebato, como eu já fiz com as outras partes. Agora aqui todas as minhas partes já estão com o zíper colocado, a parte do bolso e as duas partes principal do corpo da nécessaire. E agora eu vou fixar esse bolso aqui, ó, na parte da nécessaire. Se der alguma diferençazinha assim na hora de você costurar, não se preocupa que depois você refila, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu não vou dar uma medida exata pra vocês do tanto que mede aqui pra vocês colocar esse zíper, porque esse zíper aqui eu tô trabalhando com esse que ele é um pouquinho mais largo. Tem um outro que é um pouco mais fininho, essa beirinha aqui da costura. Então, o ideal é você medir aí o qual que você tá usando, pra você pegar a medida exata do teu. O que eu vou fazer, ó? Eu vou dobrar ele assim por dentro. E vai ficar ali só uma beirinha, que seria a beirinha da costura mesmo, que é aquela beirinha que fica lá, ó, entre a parte do tecido costurado e o dentinho. Aí, eu vou segurar aqui e vou virar aqui, ó. Então, depois de dobrado, o meu zíper bateu aqui, ó. Então, eu vou deixar dessa maneira aqui mesmo, né? Só vou medir pra ver se tá tudo da mesma altura aqui, não costurar torto. E vou passar a costura unindo o meu zíper aqui no corpo da peça dessa forma. Vou costurar pegando só o tecido principal, tá? Sem pegar o forro. Agora, eu já fixei o bolso aqui, passei o cursor do bolso e vou passar o cursor aqui da parte da nécessaire também. Aí, como que eu faço isso? Eu deixei aqui essa orelhinha do zíper sobrando. Aí, eu corto aqui, ó, só o dentinho do zíper, cerca de 1 centímetro. E tiro essa parte do dentinho fora. Coloco o cursor, ó, com a parte que a gente fecha, né, que no caso é essa parte redondinha, na parte que tá mais compridinha do zíper. Depois que entrou um pouquinho ali na parte que tá mais compridinha, aí eu venho e encaixo aqui aquela parte que eu cortei. Aí, eu seguro o zíper lá em cima, aquelas orelhinhas, e puxo, ó. Só que eu tenho que tomar cuidado, ó, pra ficar bem alinhadinho aqui, ó. O meu ficou um pouquinho diferente. Então, eu vou tirar e colocar novamente até ficar bem alinhadinho. Só que o meu zíper aqui tá aberto. Pra mim costurar nécessaire, é bom que ele esteja fechado pro acabamento ficar bonito. Então, eu vou ter que passar esse zíper aqui, o cursor, até o final, só pro zíper ficar fechado, e colocar ele aqui novamente e parar na metade, como eu fiz com esse daqui. Ó, tirei o zíper todo, né? Passei ele aqui novamente e parei na metade, como aqui o do bolso, só para ele ficar todo fechadinho, ficar mais fácil de fazer a costura e também o acabamento aqui fica mais bonito. Agora, eu vou pegar essa parte da frente aqui da nécessaire. Se tiver que refilar alguma coisinha aqui de algum tecidinho que esteja dando diferença do corte, eu refilo. E vou passar uma costurinha aqui, só para segurar uma parte na outra, sem prender o forro da parte principal, tá? Eu vou fazer isso só com o bolso e com a parte principal da nécessaire. Então, ó, passei a costurinha ali, segurando o bolso e a parte principal da nécessaire, mas o forro tá solto aqui por baixo, tá? Porque o forro é em outra costura que eu vou prender ele. Agora sim, eu vou começar a fechar a nécessaire. Aqui na minha peça, eu quis colocar um outro bolso aqui, ó, na parte de trás. Eu coloquei do mesmo jeitinho desse primeiro aqui que eu fiz com vocês. A única diferença é que eu deixei ele um pouquinho mais baixo. Então, pegando o meu molde base lá, daquele que eu falei pra vocês, de 17 centímetros de altura aqui, eu baixei mais 2 centímetros. Então, ficou com 15 centímetros a partir do fundo até o zíper, esse bolso aqui. Eu não fiz da mesma altura os dois, porque na hora que eu for fechar a minha nécessaire, os dois zíperes aqui iam se encontrar na lateral. Ia ficar uma costura bem grossa pra fazer, e a minha máquina é caseira, ela não ia costurar. Então, eu fiz ele um pouquinho mais baixo,
pro zíper se desencontrar aqui na lateral e não ficar uma costura muito grossa. Eu fiz a costura de segurança aqui, prendendo só os bolsos, né, na parte principal, aonde são retos. Aqui, onde há esses recortinhos aqui da caixinha de leite, que a gente chama, eu não passei essa costura. E aqui na parte do avesso, o meu forro tá solto. Agora, eu vou dobrar assim, direito com direito da nécessaire e direito com direito da parte do forro. E vou passar uma costura aqui, ó, unindo as partes retas somente, tanto do forro quanto da parte principal. Aqui nos recortinhos da caixinha de leite eu não vou fechar por enquanto. Lembrando que aqui no forro eu vou deixar um espaço de uns 10 centímetros aqui para mim poder fazer a vira da nécessaire depois de pronta. Aqui para fechar a nécessaire, eu não vou costurar tão na beiradinha como foi a costura aqui onde eu juntei os bolsos. Eu vou deixar aqui o espaço de um pé de máquina para mim fechar toda a nécessaire, tanto a parte principal quanto o forro. A gente chama essa medida de um pé de máquina quando a borda do tecido onde a gente está costurando passa rentezinho a borda aqui do calcador da máquina. Aqui eu já fechei todas as partes retas aqui da minha nécessaire, tá faltando só aqui aqueles quadradinhos. Mas antes de fechar eles, eu vou preparar uma alcinha que eu vou colocar aqui na lateralzinha dessa nécessaire. Essa tirinha aqui do PVC tem 8 centímetros por 23, e eu vou dobrar assim, ó, como se fosse em 3, ó. Ela tá aqui aberta, eu dobrei uma vez, e essa partezinha ali que ficou ali sobrando, eu vou dobrar aqui uma vez ao meio e mais uma vez para dar acabamento. E aí, eu vou passar a costura aqui. Além dessa costura aqui, né, fechando a alça que eu passei, eu vou passar mais uma em cada borda para ficar bem assentadinha essa alça. Aí, com as 3 costurinhas passadas, ó, ficou desse jeitinho. Ela ficou bem achatadinha, bem assentadinha. Agora, eu vou fechar essa caixinha de leite aqui do fundo, somente de um dos lados. Eu vou pegar e vou abrir aqui, ó. Vou achar lá a camada que é o PVC da parte de fora, ou se você estiver fazendo de tecido aí, aonde for o teu tecido lá de fora. E vou dobrar assim, ó. Assim. Fazendo encontrar essa costura com essa daqui. E vou passar uma costurinha de reta aqui, ó. Se essa tua costura aqui tiver muito grossa e você quiser refilar ela um pouquinho, pode fazer isso. Então, eu já fechei aqui a caixinha de leite de um lado da nécessaire e do fundo. Agora, eu vou fechar a caixinha de leite desse lado lá do forro. Esse daqui eu vou deixar por último, porque daí eu vou embutir a alça aqui junto. Eu não mostrei do outro lado, mas eu vou mostrar aqui para caso fique alguma dúvida. Para você fechar a caixinha de leite aqui do forro, é do mesmo jeito, ó. Tá dobrado assim, você pega e abre assim, ó, encontrando aqui no meio as 2 costuras. Aí, você passa uma costurinha reta aqui, fechando essa boquinha que formou ali. Então, aqui já tá fechado os 2 fundinhos do fundo da nécessaire. E eu vou fechar agora a parte de cima aqui da caixinha de leite, do mesmo lado aonde já tá fechado o fundo também. Para mim fazer isso, é só eu abrir aqui, dessa forma nécessaire, fazendo encontrar a costura com os dentinhos do zíper. E o forro eu vou fechar junto aqui, abrindo e fazendo encontrar a costura do forro com os dentinhos aqui na parte de trás. Nessa hora, eu vou aproveitar para encaixar a alcinha aqui para ajudar a fechar o zíper. Para isso, eu vou usar um quadradinho de pano de 8 centímetros por 10. E eu vou dobrar ele assim, ó. Eu marco aqui o meio. E aí, eu dobro essa pontinha vindo até aqui o meio. A outra pontinha também, vindo até o meio. E dobro ao meio novamente. E passo uma costurinha aqui, fechando essa alcinha.
E ela ficou assim, ó. De um lado foi a costura que eu passei fechando e do outro lado eu passei uma costura só rebatendo a dobra para ela ficar assentadinha. Vou dobrar assim ao meio e vou encaixar aqui junto, ó. Lá do ladinho onde tá o direito do zíper, eu coloco essa alcinha dobradinha aqui, ó. E aí eu vou alinhar daquele jeitinho lá que eu falei pra vocês, costura com o zíper, costura com os dentinhos e costuro aqui tudo juntinho desse jeito. Agora aqui já tá fechado também e eu vou fechar esse ladinho de cá. Eu deixei esse ladinho por último porque aqui é onde eu vou embutir a alça. Então, eu vou lá pela abertura do meu forro, eu abri um pedacinho aqui do meu zíper e eu vou encaixar aqui a alça com essa costura aqui que eu fechei pro lado da costura da lateral da necessaire também. E vou encaixar, ó, até ela sair ali no buraquinho. Aí eu vou abrir aqui a boquinha e fazer bater ali, costura com costura, e vou passar a reta aqui, ó, fechando essa boquinha. Ó, já fechei aqui a parte do fundo, com a alça ali embutida. Agora, já fiz a alça sair aqui, ó, no mesmo buraquinho ali, entre o direito da necessaire e o direito aqui dos dentinhos do zíper. Aí, eu encaixo ela bem aqui e faço bater as costuras ali, ó. Aqui a costura do direito com o direito do dentinho e ali do forro com a parte do dentinho de trás do zíper também. Aí, é só eu passar uma costura reta aqui, essa costura fica bem grossa, tá? Então, bem devagar, com cuidado pra agulha não quebrar. Depois que você fechou essa parte superior aqui do zíper, aí você pode cortar esses excessos. Eu aqui já cortei os meus. Aí, a gente vai virar aqui a necessaire por aquela abertura do forro lá que a gente deixou. Aí, depois de viradinha aqui a peça, eu vou passar uma costurinha aqui, fechando esse buraco que eu deixei aqui no fundo do forro. Essa costurinha aqui de fechar o forro é uma costurinha bem simples, eu só dobrei aqui as beirinhas pra dentro e passei uma costurinha reta bem ali na beiradinha. Aí, joga todo o forro pra dentro da necessaire e ajeita ele bem lá dentro. E, ó, ficou forradinho tudo lá, ó. Os bolsinhos aqui também ficou forradinho. O outro aqui também. E aqui a necessaire ficou pronta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!